Graça e paz, irmãos. Eu separei essa mensagem há 2 semanas atrás e, como estamos no mês da juventude, o tema que Deus colocou no meu coração foi uma geração sem Deus. Então, eu separei alguns tópicos e alguns versículos. Então, o primeiro tópico que eu separei foi: o mundo tem coisas consideradas atraentes pelos jovens, coisas que podem nos afastar de Deus espiritualmente. Então, eu peço para o irmão Paulo colocar aí na projeção Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não devemos ser deixados levar por essas coisas do mundo que Satanás tem tentado colocar nas nossas vidas. Nós devemos ser transformados pelo que Cristo tem pra gente, pela perfeita vontade que Cristo tem por nós. E a fase da adolescência significa ser moldado para a vida adulta. Como o Emily de manhã, se uma pessoa crescer numa casa em que as pessoas fazem coisas que desagradam a Deus, a tendência é elas fazerem coisas que desagradam a Deus também. Mas nós devemos ter cuidado com as nossas influências, com nossos amigos durante a adolescência. Então vamos ler agora Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tem algumas pessoas que são da igreja que, quando ficam mais velhas, se desviam do caminho de Deus, mesmo tendo aprendido desde pequenos sobre a palavra de Deus, mas a palavra nunca volta vazia. Quando a pessoa estiver fazendo alguma coisa errada, ela vai se lembrar: naquele dia, na salinha da igreja, eu aprendi sobre que isso está errado. Então, nós vamos sempre nos lembrar das palavras que Deus colocou no nosso coração, nos versículos que nós aprendemos. Então, nós devemos seguir a palavra de Deus durante a nossa vida e não deixarmos levar por essas coisas do mundo. Nem sempre os jovens vão se despertar sozinhos para o Senhor. Muitos precisam de apoio de familiares, de amigos, e nós podemos ser essa ponte entre as pessoas e Cristo. Nós podemos levar o evangelho para outras pessoas, como nós fizemos hoje no evangelismo. Eu gosto muito de evangelismo, porque na minha antiga igreja tinha muito evangelismo aqui também. Então, eu amo evangelismo. Amém. Então, vamos ler Joel 1:3. Narrai a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então, nós devemos compartilhar a palavra de Deus às gerações, para os nossos filhos quando nós formos mais velhos, para os nossos familiares, nossos parentes, ou até nossos avós, primos, tios, que não conhecem a Deus ainda. Então, nós devemos levar a palavra para outras pessoas e não devemos deixar que essa geração seja corrompida pelo que Satanás tem para as vidas. Então, meu pai, a história de conversão dele, ele morava numa vila e a família dele, quase pouca gente da família dele era crente. E um amigo dele, com o mesmo nome que ele, sendo que Daniel Leite, ele levou meu pai e mais 2 jovens para a igreja. E eles puderam conhecer a palavra de Deus. E meu pai hoje é um diácono. E assim, nós podemos transformar vidas, salvar almas, levando a palavra de Deus para outras pessoas. Então, nós devemos salvar as pessoas para elas irem para mais perto de Cristo. As influências de amizade podem levar uma pessoa para mais perto ou para mais longe de Cristo. Eu tenho um primo que ele tem 17 anos, vai fazer 18 agora em agosto, 18 anos. E ele entrou na faculdade, e antes dele entrar na faculdade, minha avó ligou para ele para dar um conselho para ele. Que minha avó é uma mulher de oração. Eu acho que muitos irmãos daqui da igreja conhecem minha avó, a irmã Josefa. E ela ligou pro meu primo e falou para ele ter cuidado com os amigos dele na faculdade, porque os amigos de verdade dele, que vão levar ele ao caminho de Deus, são os pais dele. Mas nem sempre muitos pais vão levar as pessoas para o evangelho, mas nós devemos estar firmes em Cristo. Então vamos ler Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós não devemos seguir os conselhos errados das outras pessoas, porque nós devemos estar firmados em Cristo. Tem até um hino do cantor cristão, eu acho, do HTC, eu não lembro agora, que fala que nós devemos estar firmados no Senhor, a nossa fé. Então nós devemos estar com o nosso coração firmado no Senhor, e Ele vai nos guiar para o caminho certo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós não devemos seguir os conselhos errados, e nem
sentar na roda errada, nós devemos estar com Cristo e servir a Cristo. Então, lá na minha escola, durante o intervalo, durante o recreio, eu faço intervalo bíblico, vai fazer, eu acho, mais ou menos um ano. Eu fazia na minha antiga escola também, aí eu mudei de escola e agora estou fazendo com outras pessoas. Mas por mais que seja assim um colégio cristão, muitas pessoas não seguem a Cristo. Muitas pessoas falam muito palavrão. E eu comecei a convidar algumas pessoas para ir para o intervalo bíblico e algumas pessoas não foram. Eu convidava, teve até um dia que eu não estava no intervalo bíblico nesse dia, que eu tive que ir para casa, que eu estava doente. Algumas meninas foram, se emocionaram, se abraçaram, começaram a chorar no intervalo bíblico e nunca mais foram para o intervalo bíblico. Então, eu comecei a orar para Deus convidar mais pessoas para o intervalo bíblico. E começaram a ir mais pessoas para o intervalo bíblico. E eu comecei a falar de Deus para elas. Nós lemos alguns versículos, oramos pela vida delas, pelos pedidos. E, graças a Deus, muitas pessoas têm parado de fazer coisas erradas. Deus tem cuidado do coração delas, das vidas delas. E nós devemos levar a palavra de Deus para outras pessoas. E nós devemos compartilhar com as nossas famílias. Eu acredito que aquelas meninas do intervalo bíblico, que elas ouviram através de que Deus me usou, falando sobre Cristo, elas têm levado para as suas famílias também. Que geralmente, toda vez que tem intervalo bíblico, elas pedem muito pelas famílias. A maioria das meninas, eu pergunto para cada uma, qual é o seu pedido? Família, família, família. Então, nós temos que estar orando pela família das outras pessoas e pelos nossos amigos, familiares que ainda não conhecem a Cristo. Então, está para se aprovar uma lei sobre intervalo bíblico também, que autorizando intervalo bíblico nas escolas. Então, isso é muito bom, que nós agora possamos usar essa oportunidade também a levar o evangelho para outras pessoas. As coisas atraentes do mundo podem prejudicar o nosso corpo, tanto espiritualmente quanto o nosso corpo físico. Então, nós não devemos ser levados pelo pecado. Por mais que nós pecamos, que nós somos pecadores, nossa tendência a pecar, nós devemos pedir perdão a Cristo. Porque agora nós podemos falar com Cristo, diretamente com Cristo, e pedir perdão pelos nossos pecados. Então, agora vamos ler 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós não devemos ser dominados pelas coisas erradas do mundo. Nós devemos estar em Cristo. Nossa vida tem que estar baseada em Cristo. E, assim como eu falei, nós devemos pedir perdão a Cristo quando fazemos as coisas erradas. E devemos, por mais que as coisas sejam permitidas por conta do livre-arbítrio, nós devemos saber que o certo é Cristo, que Ele é o único caminho. Independente de tudo, nós devemos estar firmados em Cristo. Na época de Jesus, na época dos heróis da Bíblia, já existiam muitas coisas que muitas pessoas faziam, que achavam que era certo, que dava prazer carnal a elas, mas isso era errado. E isso não agradava a Deus. Então, nós não devemos ser dominados por essas coisas erradas. E algumas pessoas que tiveram fé na Bíblia, que não foram deixadas de dominar por ela geração, foram Daniel, Samuel, Joel, Ezequiel e outras pessoas que não terminam com El, mas foram algumas pessoas que eu disse aqui o nome. Então, nós devemos estar baseados em Cristo. Nós não devemos ser atraídos, por mais que nós tem uma pessoa brigando ali, outra pessoa falando palavrão, nós devemos estar em Cristo, independente de onde nós estejamos. Então, agora vamos ler 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo morreu por nós, nos tirou das trevas, Ele se sacrificou por nós, entregou nossa vida e nos levou para a maravilhosa luz. Então, as coisas que acontecem no mundo, nós não devemos deixar levar, porque Cristo entregou a sua própria vida. Então, nós não devemos estragar a nossa, porque Cristo, Ele se sacrificou por nós. Então, Ele nos escolheu, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não devemos deixar que Satanás tente mexer com a nossa cabeça, mexer com o nosso corpo. Nós devemos estar com Cristo, porque Ele nos escolheu. Nós fomos eleitos por Cristo. Ele nos chamou. E agora vamos ler Daniel 1:8.
do 8 ao 17. Eu sei que falando assim parecem muitos versículos, mas quando a gente vai lendo, a gente vai vendo Cristo falando conosco. Daniel 1, 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta. Peço-te aos teus servos 10 dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os seus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam mais robustos do que os outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que lhe dava a beber, e os legumes que lhe davam a comer. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, essa passagem fala que eles estavam comendo do banquete real do rei. Que assim, eu acredito que não seja uma coisa que eles eram muito acostumados a comer, as finas iguarias, coisas chiques que o rei estava oferecendo, vinhos que podiam deixar eles embriagados. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles não queriam se contaminar, porque eles sabiam que aquilo era errado. Então, Deus deu inteligência a eles, deu sabedoria para que eles pudessem não se deixarem contaminados por aquelas coisas erradas. E esse versículo, essa passagem, não fala só sobre comer legumes, tomar água, se alimentar bem, fala sobre se alimentar bem espiritualmente. Se nós estivermos firmados no Senhor, tudo que estiver acontecendo na nossa volta, nós não vamos ser contaminados. Nós vamos influenciar outras pessoas a se aproximarem de Cristo. Então, nós devemos estar firmados em Cristo e nós não devemos ser levados por essa geração sem Deus. Nós devemos transformar essa geração em uma geração santa no Senhor. Então, nós devemos estar firmes em Cristo, nós devemos confiar em Cristo e Cristo vai estar nos ajudando como Ele ajudou aqui. Daniel deu compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ele vai nos ajudar a levar o evangelho a outras pessoas. Por mais que seja difícil, Ele vai estar conosco. E Ele vai estar nos ajudando a levar a palavra a outras pessoas. Então, aqui também fala que eles estavam no final dos 10 dias, eles estavam mais alimentados, estavam mais robustos, melhores em aparência. Mas nossa questão não está sobre melhor do que outras pessoas. É nós estarmos firmes em Cristo, nós estarmos próximos de Cristo. E nós não devemos nos deixar contaminar pelas coisas do mundo que estragam tanto o nosso espírito quanto a nossa aparência física. Nós não devemos nos deixar contaminar pelas coisas erradas. Então, tem o último versículo aqui, que eu vou ler, Mateus 28, 20. O último versículo do livro de Mateus, que diz assim: Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo quer dizer nessa passagem, eu estarei com vocês todos os dias. Ele estará nos fortificando, nos ajudando a levar a palavra a outros jovens. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto nós aqui estivermos, Cristo vai estar conosco, nos ajudando a não deixar contaminar. Ele estará nos ajudando a não ser levados pelas coisas erradas. Então, essa passagem que eu trago para vocês hoje, irmãos. Então, oremos. Senhor, Deus nosso Pai, faça que essa palavra se torne verdade em nossas vidas, que nós possamos convidar outras pessoas para conhecer o Teu Evangelho, porque o Senhor se sacrificou por elas e por nós, que nós possamos levar essa palavra a outros lugares, a outros países, a fazer missões e não deixarmos contaminar pelas coisas erradas que acontecem pelo mundo. E que nós possamos não fazer parte dessa geração sem Deus. Nós possamos transformar em uma geração com Deus, uma geração firme, uma geração baseada no Senhor, em que todas as pessoas possam conhecer do Teu amor e praticá-lo.
Então, obrigada por tudo que tens feito em nossas vidas e pelo que irá fazer. E obrigada por estar conosco todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Bia. Obrigado pela palavra. Muito nos abençoou. Eu louvo a Deus que a gente está tendo um mês em que a gente está escutando esses jovens, a gente tem visto o compromisso deles com a obra, com Deus, e a bênção da gente poder entender, como Bia bem colocou, da gente não se corromper com o mundo, né? Porque naturalmente a nossa tendência é o quê? É se misturar com o quê? Com o mundo. Aí tem gente que pergunta pra gente, nós somos ETs, então? Que se a gente não vai viver no mundo, vai viver onde? Em Marte? Não. A gente pode viver num ambiente tóxico, problemático, mas não se contaminar com ele, né? A gente pode ser diferente, né? E assim como o Bia bem colocou, a gente poder levar essa luz de Jesus adiante, poder mostrar para as outras pessoas, poder que o mundo creia, né? Tem até a canção que a gente canta, né? E de pregar em nome do Senhor Jesus. Tem aquele pedacinho, para que o mundo creia e de fazer, e de pregar, né? Isso. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Esse é o sentido, é crer, é levar, acreditar e ser diferente. Que Deus te abençoe, Bia, nessa linda palavra que você trouxe nessa noite. A gente vai terminar agora nosso culto, nosso serviço, louvando ao Senhor mais uma canção. E essa música é uma música que Deus falou muito aí ao nosso coração, até no ensaio também, né? Porque às vezes a gente pensa com determinados problemas, com determinadas dificuldades, que Deus esqueceu da gente, né? Quantas vezes a gente não acha que talvez Deus tenha abandonado, que talvez a luta esteja lá no fim, as coisas estão bem complicadas, e a gente se põe a pensar, será que Deus esqueceu de mim? Mas a resposta é que Deus não esquece da gente. Deus não esquece nenhum minuto, nenhum segundo, nenhum momento. Mesmo quando eu e você falhamos, Deus continua presente. Eu não consigo esquecer, todas as vezes que eu penso nesse Deus maravilhoso, eu sempre lembro do barco. Os discípulos ali tremendo ali de medo, aquele vendaval, e eles lembraram, opa, Jesus está no barco. Eles vão, acordam Jesus, Jesus olha para o mar, olha para o tempo e acalma, só com um sinal. E a mesma coisa, ele continua cuidando da gente. Então a gente vai cantar agora essa canção. Graças e paz, amada igreja. Convidei os irmãos para colocar de pé. Esse é o nosso momento de comunhão. Vocês se abracem, desejo a cada um uma semana abençoada na presença do Senhor, como Bia bem deixou bem claro. O mundo, a gente tem que viver nele, mas a gente não deve se contaminar. Então a gente abraça cada irmão aqui e curtam esse momento. Mas não saiam antes da música terminar, porque a gente fica aqui esperando que vocês louvem conosco até o final. Amém? Quem quiser pode vir aqui abraçar a gente. Tem gente que só abraça aí, a gente fica só aqui. Mas podem vir, viu? Me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas
suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo detalhes, sua bondade posso encontrar.